Olá pessoal, meu nome é Ricardo Almeida, sou sócio fundador da RA Sociedade de Advogados, especialista em direito societário, direito contratual, direito civil e outras modalidades do direito. Hoje vamos falar sobre holdings. Vocês devem lembrar daquele meu vídeo que versava sobre planejamento sucessório e proteção patrimonial, que comentei lá que falaria de uns outros subtemas que eu mencionei lá naquela explanação. Naquele vídeo, na verdade, é uma espécie de guarda-chuva de outros subtemas do planejamento sucessório e proteção patrimonial. E dentro daqueles subtemas, eu falei sobre a Hold, que é uma ferramenta muito assertiva no planejamento sucessório e plano de proteção patrimonial, que pode ser utilizado tanto no âmbito familiar quanto no empresarial. Então, pessoal, quem ainda não assistiu aquele vídeo de planejamento sucessório e proteção patrimonial, que confesso foi meu primeiro vídeo postado aqui no canal, eu recomendo arduamente que assistam, pois, embora ele tenha ficado um pouquinho mais de 30 minutos, aquele vídeo é um direcionador do tema de hoje de holdings, que já vamos começar agora, tá bom? É muito comum escutarmos e ver pessoas falando sobre holdings. Mas o que é holdings, Dr. Ricardo? Bem, digamos a grosso modo que é uma empresa que administra uma outra ou mais empresas e que também a holding pode administrar bens e assim vai. Bem, a holding é sim uma forma interessante e mais em conta, financeiramente falando, de administrar patrimônio. Por quê? Observando primeiro o aspecto tributário, a pessoa física é tributada em quase 30% do imposto de renda, não é isso? Então, tudo que se tem de patrimônio na pessoa física, salvo sonegação, se paga quase 30% do imposto sobre os bens que possui. Pois é um valor bem alto, quase um terço do patrimônio. Já as pessoas jurídicas, embora elas tenham algumas despesas, como emissão de nota fiscal e contador, por exemplo, o IR é muito menor, é 11%. Mas veja, na holding você vai ter quase um terço da despesa, enquanto teria como pessoa física. Amigos, notem que não é muito difícil entender que é muito mais interessante e vantajoso ter bens enquanto pessoa jurídica do que pessoa física. Nossa, doutor Ricardo, que coisa fantástica. Mas a holding também tem seus contratempos, pois na pessoa física você tem a proteção, por exemplo, do bem de família. Já na pessoa jurídica, esse instituto não funciona, pois enquanto o patrimônio estiver no CNPJ, você não pode alegar bem de família num reverso financeiro, né? Na pessoa física, num reverso financeiro, você pode falar bem que é bem de família para não perder aquele bem, desde que seja único, lógico. Mas mesmo assim, existem alguns casos, que são poucos na verdade, que o bem de família pode ser atingido também. Como, por exemplo, dívidas oriundas do próprio bem, dívidas trabalhistas, onde o empregado trabalhou naquele bem, dívida alimentar, quando também é dado em garantia no contrato de locação. Tá? Basicamente, fora essas exceções, o seu bem fica protegido de todos e de tudo, por assim dizer. Agora, na pessoa jurídica, não. A PJ deve, não paga? Vai ser penhorado e desapropriado. Já na pessoa física, não acontece. Caso o bem for um bem de família, o patrimônio não vai ser afetado. Mas veja, para expropriar um bem da holding, a dívida em tese deve ser da holding e não da pessoa física. Salvo alguns casos de desconsideração de personalidade jurídica reversa para chegar no bem, entendeu? Mas isso depende de um processo judicial, convencimento do juiz, né? Caso houver provado alguma confusão patrimonial e outras coisas técnicas do direito. Quando temos bens na pessoa jurídica, nós temos um outro ponto interessante. A transmissão patrimonial não é necessariamente feita
com alteração na matrícula do imóvel, sabia? Mas para alterar a matrícula, dependendo do valor do bem, é até necessária uma outorga de escritura pública perante o tabelião e depois o registro no cartório de registro de imóveis. Na holding, essa substituição de donos fica bem mais fácil e bem mais barato, pois é feita através de cessão de cotas societárias. E o valor das cotas não necessariamente são os mesmos valores dos bens, sabe? Logo, o valor das taxas e dos impostos para transmissão são calculados em cima dos valores das cotas sociais, um pouco mais barato, muitas vezes, né, do que os bens incorporados. Então, notem que a transmissão patrimonial será bem mais em conta depois da constituição da holding. Pois é, doutor Ricardo, mas como é que eu faço isso? Eu já vi muita gente oferecendo holding por aí, achando que vai poder incorporar os bens isentos de impostos, e depois vem o fisco e cobra o imposto retroativo de 5 anos de uma vez só. Por isso que é importante que você procure e consulte um advogado especialista em direito societário para verificar a possibilidade de isenção de imposto nesses casos específicos. Tem que elaborar o contrato social adequado, com cláusulas adequadas, né? Observando as necessidades, né, de cada um, se são possíveis ou não. Existe também a possibilidade de incluir cláusulas restritivas e protetivas aos herdeiros, né? No meu ponto de vista, isso é ótimo. Mas tem pessoas que pensam diferente, né? Para mim, a forma mais conveniente de proteção patrimonial é a holding. Repito, desde que seja estudado e o contrato social seja bem elaborado, dependendo de cada caso, pois cada situação tem a sua peculiaridade. E não me venha com modelos de contrato, né? Porque isso só causa prejuízo, muitas vezes prejuízos irreversíveis. A legislação também possui regras bem específicas, e quando se faz essa incorporação de patrimônio na holding, nesse caso você vai precisar de ajuda de advogado, especialista em contratos sociais, né, direito societário, porque precisa analisar principalmente a atividade da holding e a destinação dos bens incorporados, né, dos rendimentos dos imóveis, como serão eles, etc. Pois, dependendo da conclusão do estudo, você pode não estar isento de pagamento de tributos para incorporação de bens na holding. Mas veja, como eu já até comentei no vídeo sobre planejamento sucessório e proteção patrimonial, muitas vezes é vantagem pagar o imposto de transmissão, pelo benefício de proteção e a forma de utilização que você vai gozar, né? Vai gozar depois. Pois, convenhamos, pessoal, dormir tranquilo, saber que seus bens estão protegidos, tudo isso e outras coisas não tem preço algum. Bem, precisa fazer uma série de atos para conseguir a isenção de imposto na transmissão, procura advogado de confiança, um profissional que você percebeu que domina isso tudo. Ele vai fazer o processo para você, né, da forma mais adequada e como se enquadra no seu perfil, né, articulando no contrato social, se a incorporação vai ser total, parcial. Ele vai conseguir a decisão de isenção para você, caso seja essa a estratégia, a possibilidade, tá? Depois leva no cartório de registro de imóveis para concluir a incorporação lá, tá bom? Em tese, no melhor cenário, você pega todos os seus bens, transfere tudo para a holding e não paga nada por isso. Algumas taxas você vai pagar, claro, mas o imposto em si, que é o maior montante aqui na ocasião, você fica livre, tá? Essa é a grande vantagem financeira da manobra financeira da holding, né? Você economiza bons milhares de reais, que se for fazer um inventário, você não vai ter essa economia, me entendem? O problema de injeção de imposto, se você mentir nesse processo, o Estado, através de fiscalizações, vai te cobrar com multas retroativas e muito mais. Então, a ideia é que tu faças algo real e não tente burlar o fisco, tá bom? Então, se o senhor ou a senhora, o colega ou colega, faz algo real, realmente
os bens estão incorporados, né? Estão tudo lá em nome da holding, e a partir desse momento até começa a comprar mais bens pela holding. Você faz toda a movimentação de caixa na PJ, rendimento, imposto de renda, ou seja, tudo dentro da legalidade. No momento da sua morte, o que vai para a sucessão não são os bens, mas sim as cotas da entidade holding. Olha que interessante, pessoal. Não vai ter nenhuma alteração no cartório de registro de imóveis, somente alteração do contrato social da holding, junto à junta comercial, ou seja, cessão de cotas sociais. Entenderam a jogadinha? Pessoal, veja, isso realmente é mais barato. Você não acha? Suceder cotas sai mais em conta do que suceder bens. E até se você quiser passar para outra pessoa em vida, sai mais barato também fazer a cessão de cotas da entidade do que pagar ITBI de transmissão dos bens. Doutor Ricardo, eu ainda estou confuso. Como assim transferir cotas e não os bens? Eu vou explicar de novo, pessoal. É que como os bens são partes ou totalidade do patrimônio da empresa, se você vier a falecer, o que vai ser herdado será a cota da empresa, independentemente se a entidade vai ter patrimônio ou não. Tô, Ricardo, tô confuso ainda. Não estou entendendo nada. Como assim transferir cotas e não os bens? Eu vou explicar de novo, gente, sem problemas. É que como os bens são parte ou totalidade do patrimônio da empresa, se você vier a falecer, o que vai ser herdado será a cota da empresa, independentemente se a entidade tiver patrimônio ou não, tá? Como tem, né? Pois você incorporou lá, os sucessores vão herdar ou adquirir cotas de uma holding que possui determinado patrimônio ou determinado bens, tá? Escute mais essa, pessoal. Lembrando agora que você não é mais o dono do patrimônio incorporado da holding, pois lá no cartório de registro de imóveis, que consta que a propriedade agora não é mais no seu CPF, mas sim no CNPJ da holding, onde você é sócio com alguém ou sócio único. Converse com seu advogado para te ajudar nessas questões. E ao longo da tua vida empresarial, tu pode até começar a migrar suas cotas para herdeiros ou para outras pessoas que você deseja que sejam seus sucessores e diminuindo consequentemente as suas cotas e aumentando o patrimônio deles, certo? Mas presta atenção, tem a possibilidade de você ficar com o controle da holding, mesmo você fazendo essa migração. Por isso, de novo, converse com o seu advogado especialista em direito societário, que ele vai te ajudar nessas questões. Mas tem de observar também que vai haver aí uma diminuição de patrimônio de um lado e aumento de outro. Verificar a origem de aquisição disso, onde o advogado ou até mesmo o contador poderá te auxiliar a evitar o impacto de um ano para o outro no seu imposto de renda, que eu quis dizer. Tu podes, por exemplo, no contrato social ou acordo de cotista, criar um dispositivo de distribuição desigual de rendimentos da empresa para justificar renda, principalmente dos teus filhos, para eles adquirirem as cotas suas. Lembre naquele meu primeiro vídeo sobre proteção patrimonial e planejamento sucessório, que falei que é muito comum das pessoas simularem a venda do patrimônio para os filhos, como uma antecipação de herança, e nesse caso você até estaria desprotegendo o filho, porque você estaria dando de mão beijada 50% do patrimônio para o cônjuge, ou o companheiro do filho, ou da filha. Pois é, aqui na migração, que comentei agora há pouco, tem de observar as mesmas coisas. Talvez até teria que a gente pensar em doação, inclusão de cláusulas restritivas, né? O importante é que assistam aquele primeiro vídeo, bem? Tudo depende de cada caso, pois o filho pode até ser solteiro, daí a estratégia vai ser outra, né? Como os tipos de cláusula, por exemplo. Realmente, nada obsta ao longo da vida você já começar a fazer a transmissão. Lembra que eu falei sobre transmissão desproporcional?
Pois é, você pode, tanto no acordo de cotista ou até mesmo no contrato social, elaborar cláusulas não só de usufruto, mas como também criar uma regra de pagamento melhor para você, né? Você como um administrador, um gerente, né? Ainda que sua participação societária seja menor do que dos filhos. Sabe? Por que eu falo tudo isso? Porque eu já tive experiência de ver filhos processando os pais, pedindo algo assim: pai, eu sou dono de 90% da empresa, ou mais. Por que eu não recebo nada? Cadê meus rendimentos? Eu também sou dono agora. Olha aqui, ó. Olha aqui o contrato social. O filho pode pedir, eu já vi. Já chegou até mim aqui para eu analisar, não só uma ação de prestação de contas, mas como ação de cobrança querendo dinheiro, porque também é dele no papel. Então o pai também deve se proteger dos filhos, para que não aconteça um dissabor desse tipo, entendeu? Por isso que tem que botar lá, botar o pagamento desproporcional, sim. Tem que colocar lá a cláusula de usufruto, de saída, entrada de sócios, para evitar qualquer mudança no comportamento dos filhos. E assim, por aí vai, tá bom? O advogado o societário vai criar cláusulas para proteger o seu patrimônio, para proteger esse patriarca, esse matriarca que estão em vida transferindo bens para os filhos. Porque pode ser que o filho queira ceder as cotas para outra pessoa, pode ser que peça prestação de contas, apuração de haveres, mas tudo vai estar amarrado para que isso não aconteça, tá? E nessas questões, nós temos uma total flexibilidade legislativa e, sobretudo, a possibilidade narrativa, porque nós vamos ter no contrato social uma das poucas ferramentas no direito que as pessoas estão dentro de uma relação pluriparitária, igualitária, sinalagmática, quase não saem os nomes. Pois é o que permite as pessoas pactuarem o que bem entenderem, desde que não seja contra a lei, entende? Onde aqui todo mundo se presume estar em pé de igualdade. Não é um contrato de consumo, não é um testamento, não é nada disso. É apenas o tal do pacta sunt servanda, um termo em latim que é um dos princípios basilares do direito contratual, que significa que todo acordo celebrado deve ser cumprido lá naqueles termos, né, do documento. Bem, é uma forma extremamente inteligente e fácil de organizar, né? Então, a partir do momento que eu penso em planejamento sucessório, proteção patrimonial, organização patrimonial, a holding é a melhor saída, é uma das melhores opções. Consulte seu advogado societário e contratual de confiança, onde tenho certeza ele vai conduzir contigo um passo a passo em paralelo aos instrumentos de testamento, aos contratos, contrato de doação, né? Vai elaborar, risca um contrato social dessas holdings aí e dos acordos de cotista para que eles possam transmitir e corresponder com a realidade e que sirvam para proteger não só o patrimônio do fisco e de terceiros, né, como também dos próprios sócios, que nesses casos são os filhos, né, do planejamento sucessório, para que seja evitado tanto a dilapidação do patrimônio juntado pelos pais, né, que juntaram com tanto suor, e bem como deixar alerta como manusear numa eventualidade de ingratidão dos filhos perante os pais. Ficou claro, pessoal? Gostaram das dicas, né? Mais uma vez, consulte sempre um advogado de sua confiança, que seja especialista em direito societário e contratual, para te ajudar a fazer todos esses esquemas de holding, que é um braço do planejamento sucessório e proteção patrimonial. Por favor, se gostou, dê uma moral aqui para mim, dê um joinha aqui, siga no canal, por favor. Fique com Deus, um beijão do Ricardo Almeida, e se tiver alguma dúvida, por favor, pode entrar em contato.